pessoal, boa tarde. A gente está aqui, eu e Tati Guedes, que somos da Invest Smart, com o Thiago Fabris, da Bossa Nova. É uma honra, Thiago, a gente estar aqui com você, aqui em mais um podcast nosso. A gente está no Smart Summit e é um prazer muito grande contar com a presença de vocês. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, aproveitando, né? Conta pra gente um pouquinho da Bossa Nova, o porquê do nome Bossa Nova. Conta um pouquinho também da sua trajetória para o pessoal te conhecer um pouco melhor, por favor. Tati, Dani, é um prazer estar aqui com vocês no podcast. Imagina. A gente que agradece. Apesar desse nome carioquíssimo, a Bossa Nova fica em São Paulo. Olha aí. Nós somos basicamente uma casa de investimentos em startups. Nosso know-how, nossa expertise é basicamente investir em startups. A Bossa começou lá em 2011, então a gente basicamente começou investindo mais em Brasil, em startups que estão mais nesse início de trajetória. Obrigada. Basicamente negócios mais tecnológicos, mais voltados para o B2B, soluções de software com início de faturamento. É mais ou menos o estágio que a Bossa faz do primeiro cheque. Então a gente começou a investir em Brasil. Hoje a Bossa já está com mais de 1.500 startups no portfólio. Uma parte desse portfólio fica aqui, a outra nos Estados Unidos e mais recentemente a gente fechou também uma parceria com uma gestora israelense para também colocar um pezinho lá em Israel, que acaba sendo um mercado mais chave para a gente, né? Falando rapidamente de mim, hoje em dia eu toco a parte de receitas da Bossa. Então, o grupo Bossa, hoje em dia, ele tem a parte de pool de investimentos para quem quer começar a investir em startups. E a gente tem uma missão muito forte de democratizar o investimento em startups na Bossa. Então, no final do ano passado, a gente adquiriu uma plataforma de crowdfunding chamada Plata, para aquele pequeno investidor que quer começar a fazer um primeiro investimento, entrar um pouquinho menor. Ele tem a possibilidade de acessar o portal da Plata e começar ali com investimentos a partir de R$1.000. Então, tem Plata, tem pool de investimentos. A gente olha muito também para alguns eventos para movimentar o ecossistema. Então, em março, dia 23 e 24 de março, a gente vai fazer o Bossa Summit. Mais de 6.000 pessoas para justamente conectar mais de 300 startups. Então é um pouquinho da nossa missão, a gente está sempre querendo aproximar das nossas investidas grandes corporações, grandes fundos de investimentos. Eu não vim desse mercado, só em resumo, eu trabalhei muito tempo aqui no Rio, eu fui muito tempo da IBM, empresa de software, computadores global, mas fui para Portugal faz uns 5 anos, conheci um pouco sobre o mercado, o ecossistema português, que acaba sendo um case para o mundo de startups, voltei, conversei com alguns fundos e aí entrei para a Bossa Nova. Você falou que vocês vão ter o Bossa Summit, né? E onde vai ser o Bossa Summit? A gente vai para a segunda edição do Bossa Summit, vai ser no Transamérica, em São Paulo, 23 e 24 de março. A empresa já está parando para tocar esse evento, são mais de 6 mil... A gente sabe o que é isso. São mais de 6.000 pessoas que a gente espera. A gente teve a primeira edição no ano passado, em 2022, na Arca, em São Paulo. A gente teve ali em torno de 4.000 pessoas. O pessoal na Bossa tem sempre um sonho muito grande. Então, de 4.000, agora a gente vai para 6.000 pessoas. Mais de 350 expositores entre startups, grandes corporações e fundos de investimentos. Ah, legal. Você mencionou que vocês têm mais de 1.000 startups aí, né? Que deve ser um desafio para vocês também, poder olhar para todas essas startups. Como é que vocês fazem, como que vocês agem, né, para poder fazer a análise de todas elas? Boa. A gente tem uma tese de investimentos, que nada mais é do que uma peneira inicial para receber essas startups, para analisar esses negócios. Então, hoje a Bossa, ela recebe cerca de 300 negócios por mês. Nem tudo é startup, nem toda startup está no estágio da Bossa, que é esse estágio mais inicial. Mas a gente tem um fluxo, a gente vai peneirando. Se a startup for mais focada no B2B, se ela for um software, se ela já estiver emitindo as primeiras notas fiscais, estiver com faturamento ali em torno de R$30.000, fundadores dedicados full time na operação, já acende para a gente uma luz de que faz sentido analisar. Então a gente coloca numa esteira de investimentos, fala com esse time fundador, analisa os principais KPIs, vê a parte financeira da startup, leva ela para um comitê e aí a gente aprova ou não a startup no comitê. Para quem não é do mercado, demora cerca de 60 a 90 dias para a gente conseguir investir numa startup. Porque depois que ela é aprovada em comitê, a gente começa a rodar um processo de diligência, que é passar um pente fino, para ver se tudo que o empreendedor que nos encantou no pitch faz sentido. Se ele realmente não tem nenhum processo, se não tem nada que comprometa a saúde financeira da empresa.
Quando a gente depois investe, faz o cheque na startup, a Bossa faz cheques ali a partir de R$100 mil até R$1,5 milhão por startup. Então depois que a gente assina o contrato e faz o cheque, a gente puxa essa startup para a Rede Bossa, que é a rede de empreendedores da Bossa. Então lá a gente cuida delas, a gente oferece uma porção de benefícios, a gente tem parceria aí com essas grandes empresas de tecnologia, Amazon, Google, né? Tem muitos produtos que esses grandes players testam na Rede Bossa. A gente está falando de uma rede aí com mais de 500 startups diretamente investidas aqui no Brasil. Então, para a gente é um super case essa rede, né? A gente, além de oferecer esses produtos, a gente faz muita mentoria com as startups, a gente tenta sempre trazer grandes corporações para comprarem essas nossas startups. Então, praticamente hoje, grandes corporações que olham para startups, que já têm teses de investimentos bem definidas, são potenciais compradores aí das nossas operações. Então, por isso que a gente faz eventos e está em constante interação. E considerando, Thiago, essa questão das operações, né, você fala um pouquinho sobre o setor, como é que vocês fazem, se tem algum direcionamento específico? Legal, essa é uma boa pergunta. A gente começou a criar estruturas, veículos de investimentos mais agnósticos no início, então multissegmentados. A gente não focava num setor específico, desde que a startup fosse B2B, software com início de faturamento. Mas dentro do mercado de VC, dentro do mercado de Venture Capital, tem alguns segmentos que são mais consolidados. Então, Fintech é um segmento mais sexy dentro do nosso mercado. Então, faz 3 anos que a gente começou a nichar esses veículos de investimentos. Então, a gente tem, por exemplo, o Pool Fintech, que é uma vertical que vai investir em pelo menos 10 fintechs. A gente tem uma vertical de agronegócio, que é muito forte também aqui no Brasil. Então, de novo, outro veículo bem nichado para startups do setor de agro. E aí a gente foi nichando alguns segmentos que para a gente faziam sentido. Para cada segmento que a gente nicha, a gente sempre chama um grupo de experts que fazem parte aí do nosso comitê de investimentos. Então acho que talvez o comitê, um dos mais famosos aqui da Bossa Nova é o Pool Fintech. Quem toca é o ex-CTO do Itaú, que é o João Bezerra, um cara bem conhecido no ecossistema. E a gente trouxe outros aí investidores também para estarem junto com a gente. Investidores que já atuaram no mercado financeiro e conseguem também analisar conosco essas opções, essas oportunidades. Mais recentemente, meninas, a gente criou o Pool Ladies, que é uma iniciativa para trazer junto com a Bossa Nova somente mulheres investidoras para o comitê. Legal. Então o Pool legal. Ladies ele tem aí Carol Pfeiffer, que encabeça esse projeto, junto com outras investidoras aí que já tiveram passagens como executivas em grandes empresas. E esse comitê ele busca preferencialmente startups que também tenham uma mulher no time fundador, né? Ou que tenham uma mulher lá no C-Level, ou que sejam startups também que tenham produtos voltados aí para o universo feminino. É um diferencial, né? Ter um produto como esse voltado para o público feminino, né, Thiago? Exato. Se a gente olhar para o grupo da Bossa, nós somos aí mais de 4 mil investidores. Mulheres representam um pouquinho menos de 10% dessa parcela. Então a gente quer dar mais voz para essas mulheres investidores. Vocês que estão no mercado financeiro sabem, é muito difícil achar um grupo de mulheres investidoras. E é mais difícil ainda achar um grupo de mulheres investidoras para startups. Então não sei se a gente começou da melhor forma, mas a gente quis começar de alguma forma. E esse foi o nosso pontapé inicial aí para... Parabéns, Parabéns, pra dar né, mais pela voz. iniciativa. Obrigado. Tiago, nós somos um escritório de investimentos, né? Então a gente tem aqui mais de 700 assessores aqui. E como que o nosso assessor, e se ele consegue fazer indicação de alguma startup para avaliação de vocês? Legal, pessoal. Sim, a gente precisa constantemente aí de ser alimentado por novas startups e novas oportunidades. O escritório de vocês é muito grande e pulverizado pelo Brasil, que é um pouco do nosso propósito. A gente investe já e se orgulha muito disso, de investir em todas as regiões do Brasil, e a gente está sempre procurando startups aí em todos os cantos. Então, para quem de repente quer indicar uma startup para a Bossa, pode entrar no nosso site, bossainvest.com. Lá tem um pouco da nossa tese de investimentos, vai falar um pouquinho mais do detalhe desse B2B software faturando. Se fizer sentido, tem um link de indicação por onde os assessores eles podem submeter para a gente esses projetos, o pitch deck da startup, o PDF da startup, para depois a gente analisar. Dentro do nosso site também tem toda a nossa comunicação, newsletter. Quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre o mercado, pode ir lá submeter para a gente também, se inscrever na nossa newsletter. Semanalmente a gente lança aí as principais notícias,
para quem quer respirar um pouco mais esse mundo de startups. Mas quando eu entrei para a Bossa, meninas, era eu, João Kepler, que é o CEO, e mais 2 pessoas. Então a gente fazia palestras aí por todo o Brasil para trazer boas oportunidades. Era interior, eu sou do Rio Grande do Sul, então a gente ia para todos os cantos do Rio Grande do Sul. O Kepler nasceu no Pará, a gente ia para o Pará. Morou em Maceió, a gente ia para Maceió. Então no início era muito achar oportunidades através das palestras. A gente cresceu um pouco, eu entrei quando a Bossa tinha 4 pessoas, né, éramos 4. E hoje são mais de 70 pessoas. Então hoje a roda gira um pouco mais rápido. A gente se conecta com hubs de inovação, aceleradoras, incubadoras, mas a gente sempre precisa aí de constante indicação de empreendedores, investidores ou assessores. E aí, Thiago, eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente fala, né, das assets no geral, normalmente a gente tem uma lembrança de que define cada uma delas. E, claro, né, Bossa Nova não tem como não lembrar de startup. Conta um pouquinho para o pessoal, assim, por que vocês enxergaram oportunidade nesse mercado, que basicamente vocês são únicos no mercado, né? Uma novidade. E conta um pouquinho para todo mundo. Tá, legal, uma boa pergunta. Puxando um pouquinho mais para a fundação da Bossa, junto com o João Kepler, a gente teve outro investidor também fundador, que é o Pierre Schurman. O Pierre é da família Schurman, que veleja o mundo, já fizeram várias expedições de veleiro pelo mundo. E o Pierre é o filho mais velho, para quem já tem mais de 35 anos aí, na década de 90. Não é nosso caso, Tati. Mas para quem já está na internet há mais tempo, lembra que na década de 90, antes do Google, a gente buscava tudo através de um buscador chamado KD. O Pierre tinha uma startup concorrente ao KD, então já está no mercado aí desde a década de 1990. Tinha uma startup, fez uma venda bacana ali nos anos 2000 e começou a investir em projetos mais de base tecnológica, que hoje em dia a gente chama de startups. Então foi um pouquinho da nossa fundação também. O Pierre sempre já tinha sido empreendedor, o João sempre foi empresário, depois ele teve uma startup, foi buscar investimento no Vale do Silício, levou um baita não dos investidores, reformulou toda a startup com as dicas desses caras que deram não para ele e já investe há mais de 15 anos. Então quando a gente criou a Bossa Nova, quando eles criaram, a gente viu que tinha muito fundo de investimento que fazia as rodadas de captação maior, que a gente chama de Série A, Série B, Série C, que são esses fundos ali que colocam muitas vezes milhões. Mas não tinha muita gente fazendo esse estágio mais inicial. Então a gente se posiciona como um pós-angel. A startup ela nasce, tem um investidor anjo que acredita nela, e quando ela vai fazer uma segunda captação na vida dela, é onde entra a Bossa Nova. Quando a gente começou em 2011, não tinha ninguém que fazia isso no Brasil. A gente importou um modelo dos Estados Unidos. Hoje em dia a gente acha mais players aí que estão com a gente. Mas no início foi muito mais identificar esse gap de mercado, onde não tinha nenhum fundo mais profissional, nenhum veículo mais profissional para fazer esse pré-seed, que é esse estágio mais inicial. Excelente, parabéns. Obrigado. Tiago, e se eu quiser fazer um investimento hoje no Bossa, o que eu tenho que fazer? Fala com a Gabi ali, ó, que tá te olhando. Não, bacana. Para quem quiser também assim entender um pouquinho mais sobre os projetos, co-investir nas startups, entrar nos mesmos deals que a Bossa Nova, a gente sempre sugere também acessar o nosso site, bossainvest.com. Pode também me acessar via LinkedIn, Instagram, Thiago Fabris, Thiago sem H. A gente sempre gosta aí de contar um pouquinho mais. Não existe muito entrar diretamente via site, automaticamente via plataforma. Como é um mercado muito diferente, a gente prefere sempre explicar um pouquinho mais sobre esses projetos, como é que funciona o investimento em startups, bate um papo de 1 hora. Para quem está chegando no mercado sabe que investir em startups é um investimento ilíquido. Então a gente realmente doutrina o investidor para explicar, olha, o que você colocar hoje, o investimento que fluir hoje para as startups, você não pode sacar amanhã. Você já deu para a startup. Então tem que esperar elas crescerem, se desenvolverem, e aí na hora que elas são vendidas, que é quando a gente faz o exit, a gente recupera aí algumas vezes o valor investido. Então para quem quer saber um pouquinho mais sobre Bossa, pode acessar o site. A Bossa é muito forte também em LinkedIn, Instagram. A gente está com o nome de Bossa Invest, então para quem quiser nos conhecer mais, rede social. O próprio João Kepler tem alguns cursos gratuitos online também, então para quem quer conhecer um pouquinho mais de mercado, pode também acessar o João Kepler ou sempre através do nosso site também. Ah, perfeito. Uma última pergunta.
O que a startup precisa ter para que vocês olhem e falem assim, não, quero essa startup no meu portfólio? Ah, boa. Precisa ter muita coisa, viu? precisa ser assim, ó. Fala as principais, assim, que vocês notam. Olha, assim, se eu precisasse colocar alguns tópicos, eu falaria que a gente precisa ter um time fundador muito coeso, muito complementar e 100% dedicado à causa. Então eu não posso ter, por exemplo, um empreendedor criando uma startup e tendo um segundo emprego. A gente gosta de investir realmente quando a gente tem empreendedores ali 100% focados nessa nova empresa. Tá? Fora isso, assim, a gente prefere investir em startups que não tenham só um founder, que não seja de solo founder. A gente sempre prefere ver um grupo de fundadores. Um cara, de repente, que tem uma expertise mais forte em vendas, um que tem uma expertise mais forte em tecnologia, perfis complementares. Outra coisa que a gente gosta é de que a tecnologia da startup seja desenvolvida em casa. Então, às vezes, não precisa ter um CTO logo de cara, mas ter algum cara de tecnologia, né, para desenvolver esse software dentro de casa e não depender 100% de um terceiro. Fora isso, assim, é muito mais ver o tamanho de mercado da startup, ver qual que é o problema que ela está se propondo a resolver. Mas a bossa, a gente sempre fala que investe no jockey e não no cavalo. Sim. Então a gente investe realmente no time fundador. No mundo de startups, é muito provável que o projeto que a startup, o produto ou serviço que a startup tem hoje, vá pivotar. Pivotar é se alterar ao longo do tempo. Então a gente precisa de um time muito competente para ir mudando esse produto ao longo do tempo, para ir testando, corrigindo muito rapidamente esse produto. Então a gente sempre fala que o time fundador para a gente aí é o principal ponto a ser analisado. Obrigada. Eu vou abrir aqui para as considerações finais. Já quero te agradecer pela sua presença, Thiago. Acho que você deu uma aula aqui falando sobre investimentos em startup. Finalizando aqui nosso Smartcast, aqui na Smart Summit, agradecer a presença do Bossa Nova aqui no nosso evento. Bacana, obrigado pelo convite. Imagina. De estar aqui com vocês. Um super evento para a gente aqui também, basicamente todo o mercado financeiro, aí, principais players do mercado financeiro. E a gente está aqui para se posicionar, para receber startups que estejam circulando pelo evento, para explicar um pouco mais para os assessores como é que funciona esse investimento. Às vezes o assessor está sabe muito sobre essa parte de renda fixa, renda variável, fundos de investimentos. E a gente queria trazer um outro panorama, um outro estilo de investimento, talvez um pouquinho mais alternativo ainda aqui no Brasil. Então, assim, já é o meu segundo dia de evento, já falei com vários assessores aí da Smart. Estou muito feliz aí, espero que o pessoal tenha gostado. E obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa Tchau, pessoal. tarde. Boa tarde.